Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo com Laudinir Ramos. E hoje vamos começar aquela série que eu prometi, respondendo perguntas sobre São José dos Pinhais. Neste vídeo especificamente, a minha resposta vale também para toda a região de Curitiba. Mas como a questão é exclusivamente de São José dos Pinhais, vamos tentar focar nesta cidade. O primeiro vídeo da nossa série é: tem emprego em São José dos Pinhais? Essa pergunta é muito recorrente no meu canal e eu vou tentar responder para você agora. Por que eu digo que eu vou tentar responder? Porque aquilo que eu vou falar agora pode ser que dê muito certo, como pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que eu diga que tem empregos, você vem para cá e continua desempregado. Como pode ser que eu diga que não tem empregos e você vem para cá e uma semana depois se emprega. Então é muito relativo, né? Vai um pouquinho de sorte. Tem uma série de fatores que vão determinar se a pessoa consegue ou não se empregar em determinado lugar. Dentre elas a formação versus a necessidade do local e um pouco de sorte também, né? Para a gente responder essa pergunta, vamos entender um pouquinho sobre a cidade de São José dos Pinhais. No final da década de 90, mais exatamente entre os anos de 98 e 99, inauguraram em São José dos Pinhais as fábricas da Renault e da Audi. E já na construção delas aconteceu um grande impacto na cidade. Eu moro num bairro vizinho da Volkswagen e eu senti esse impacto. Veio muitos forasteiros, muita gente de fora trabalhar na construção desta empresa. E com isso a gente sentiu impactos positivos e negativos. O positivo foi o progresso. Quando um bairro aumenta a sua população, obrigatoriamente deve-se aumentar tudo. Aumenta o número de comércios, porque os investidores vislumbram naquele bairro uma oportunidade de negócio, e a prefeitura, os gestores públicos também se obrigam a ampliar os serviços. A escola tem que ser aumentada, o colégio tem que ser aumentado, o posto de saúde tem que ser aumentado, o número de segurança, policiamento, guarda municipal tem que ser aumentado, a rua que não tinha asfalto encheu de casa, encheu de carros, caminhão passando toda hora, precisa ganhar o asfalto, e assim vai. A infraestrutura urbana também se amplia à medida que o bairro vai crescendo populacionalmente falando, né? Então, nesse sentido foi positivo, mas existe o lado negativo também. Aumentou o tráfico de drogas, aumentou o número de acidentes, por exemplo, na estrada da Volkswagen, que era uma estrada rural, virou uma estrada bastante frequentada, bastante movimentada, e com isso também aconteceram e acontecem com frequência acidentes graves ali. Aumentou o número de furtos e roubos a residências, pessoas chegando armadas e assaltando as residências, pessoas arrombando residências, enfim, todo o impacto que as cidades grandes sofrem, o nosso bairro e São José dos Pinhais foi sofrendo já na construção da Volkswagen. Mas o que interessa para você é que eu falei que veio forasteiros. E assim foi, povo. Logo que a fábrica inaugurou, não pense que o gerente dessas fábricas, que os responsáveis, a diretoria, as lideranças eram daqui. Foram tudo importadas. A diretoria foi literalmente importada lá da Europa, dos gringos mesmo, da origem dessa fábrica. Vieram de outras filiais para administrar essa filial brasileira. E as lideranças, o setor administrativo, conforme o cargo que exercia, também veio de fora, veio de São Paulo, veio de outras montadoras. O que sobrou para o povo aqui foi o chão de fábrica. E na época em que inaugurou essa fábrica, logo nos primeiros anos, era status, era questão de honra dizer que trabalhava ali, mesmo que fosse na limpeza da fábrica. E, por incrível que pareça, do meu bairro a maioria ou era chão de fábrica, trabalhava na produção, e ainda quem trabalhava diretamente na produção era respeitado, porque era contratado direto pela Audi. Mas a maioria era terceirizado, trabalhando em pequenos serviços secundários ali, não menosprezando, claro, o serviço.
Felizmente, no ano de 2004, eu entrei para esse time, fui trabalhar numa empresa terceirizada, empresa que fabricava os assentos dos carros, na área administrativa dessa empresa. E lá, conhecendo meus colegas de trabalho, eu descobri isso. Descobri que a maioria dos gestores, das pessoas que tinham cargo de confiança ou de liderança, vieram de fora. E, por incrível que pareça, do administrativo daquela fábrica, acho que tinha eu e mais uma pessoa que eu me lembro que era de São José dos Pinhais. Eram 3 pessoas que eu me lembro que eram de São José dos Pinhais. As demais, tudo de Curitiba. E essa que é a grande questão. As pessoas que visam vir para São José dos Pinhais imaginam que nas montadoras está sobrando trabalho porque o número de funcionários é muito grande. Só que o povo de São José dos Pinhais mesmo, na sua grande maioria, não conseguiu trabalhar nessas montadoras. Os felizados que conseguiram trabalhar na produção ou num cargo um pouco melhor logo que inaugurou essa fábrica, foi porque conseguiram fazer um curso oferecido pelo Senai em parceria com a empresa. Fizeram cursos na área, curso de montadores, cursos de pintores, soldadores, e assim conseguiram entrar nessas empresas. Mas o restante foi apenas uma ilusão. Claro que alguns conseguiram, eu mesmo consegui, foi um divisor de águas na minha vida, mas não é fácil, não foi todo mundo, foi uma minoria que foi privilegiado de São José dos Pinhais em conseguir trabalhar nessas empresas. Eu mesmo consegui numa empresa terceirizada, não tenho que reclamar do período que tive nessa empresa e passei por mais 2 também do mesmo ramo posteriormente, mas não foi exatamente contratado pela Volkswagen Audi do Brasil, foi por uma empresa terceirizada. Ok, agora falando de empresa terceirizada, vale salientar que, por exemplo, a montadora, que tem em média 2.000 funcionários, mas ela gera emprego para em torno de 20 mil pessoas. Porque precisa de outras empresas para dar suporte, tanto diretamente a esta empresa montadora, quanto aos funcionários. O funcionário que trabalha nessa empresa, ele sente vontade de comer uma coxinha. Então, se tiver uma lanchonete ali perto, é um negócio que está indiretamente envolvido com a montadora. O funcionário dessa empresa, às vezes, fuma, ele quer comprar um cigarro, ali tem que ter uma banca de jornais, uma banca de que venda cigarro também, ou pode ser a própria lanchonete que eu falei. O funcionário vai precisar andar de ônibus, ou se ele tem o próprio carro, ele vai precisar abastecer. E assim vai. E se ele mora aqui na região, ele precisa fazer as compras, comprar roupa, comprar comida, e assim vai. Precisa de loja, precisa de supermercado, ou seja, 2.000 funcionários, a maioria tem uma família, podemos contar aí no mínimo 5.000 pessoas a mais morando numa cidade, e essas pessoas demandam de serviços e produtos, e é claro que há uma oportunidade de negócio indireta quando você tem uma empresa dessa na cidade. A questão é a seguinte, muitas empresas logísticas se instalaram e vêm se instalando em São José dos Pinhais. Esse é outro ramo de negócio. Tanto transportadores quanto armazenamento e distribuição de produtos. Tem muitas empresas de logística, barracões logísticos que se instalam em São José dos Pinhais, ali ao redor do aeroporto e em toda a cidade de São José dos Pinhais. Além do aeroporto, São José tem uma questão estratégica muito importante. Passam 3 rodovias por São José dos Pinhais, a BR-116 que liga o sul do Brasil, Rio Grande do Sul a São Paulo e ao resto do Brasil. Ou seja, se alguém vai do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina para São Paulo, precisa passar por São José dos Pinhais. Existe a BR-376, que eu moro próximo dela. Liga o Vale do Itajaí, todo o litoral catarinense e litoral gaúcho ao resto do Brasil, porque ela se conecta à BR-116 aqui em São José dos Pinhais. E existe a BR-277 que faz a ligação com o porto de Paranaguá, que também é um importante porto do Brasil. Então, São José tem todas essas questões e por isso existem sim muitas empresas vindo, muitas empresas abertas em São José dos Pinhais, mas todas elas já absorveram a quantidade necessária de funcionários. Para alguém conseguir entrar nessas empresas,
precisa um funcionário ser demitido e esse alguém passar em todo o recrutamento, em toda a seleção, que vai concorrer com os 50 outros candidatos para conseguir a vaga. Não existem vagas de emprego sobrando em São José dos Pinhais. Existem várias empresas em São José dos Pinhais, existem várias empresas em Curitiba, existem muitas empresas aqui na região, mas todas elas já estão com o quadro completo de funcionários. Porém, tem uma questão que eu ignorei até agora, é a pandemia. Com o surgimento da pandemia, todo este cenário está mudando. Muitas empresas literalmente vão fechar as portas, outras vão reduzir e muito o quadro de funcionários. Então, diante disso, surge uma esperança, vamos ser otimistas. Quando tudo isso passar e as empresas começarem a crescer novamente, surgirão novas vagas daqueles que foram demitidos. Porque as empresas, por mais que elas prometam que vão chamar o mesmo funcionário depois que tudo isso passar, é óbvio que o gestor quer novidade, quer gente nova. E aí surge a oportunidade de novas pessoas se empregarem aí. Mas mesmo assim, o número de desempregados que tem aqui na região já supera em muito as vagas que serão abertas futuramente. Portanto, resumindo tudo isso, ou concluindo tudo isso que eu falei, se você quer vir para São José dos Pinhais na esperança de conseguir um trabalho, eu não aconselho. É mais viável você procurar um trabalho em São José dos Pinhais aí da onde você está, pela internet, pelos meios online, e se te chamarem para uma entrevista, você faz uma viagem rápida e vem aqui presencialmente conversar com os recrutadores, manifesta a sua possibilidade de uma mudança rápida também, porque é bem melhor do que você vir se arriscar aqui sem nada em vista, porque o risco de você continuar um bom tempo desempregado é grande. As pessoas que vieram para cá, e são muitas, vieram trazidas pelas próprias empresas ou trazida por QI, por amigos que prometeram, que indicaram que conseguiriam uma vaga para elas nessas empresas. E eu conheci gente, meus colegas de trabalho, meus ex-colegas, que mudaram de vida, vieram para cá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, muita gente veio de Minas, das montadoras que tem lá naquela região, e realmente veio com um cargo bom nessas empresas, mas não deu certo. Ficou alguns meses, foi demitido, por sorte estavam em épocas de vacas gordas e conseguiram se empregar em outras empresas concorrentes, mas hoje em dia é complicado. Então, resumindo, em São José dos Pinhais não está sobrando emprego, não é fácil conseguir emprego em São José dos Pinhais. Eu mesmo hoje não posso trabalhar porque quem acompanha meu canal sabe o motivo, e quem não acompanha vai acompanhar a partir de agora e vai descobrir o motivo, mas eu já fui aquele desalentado. Antes de minha mãe falecer, eu estava procurando trabalho e eu fiquei quase 2 anos procurando trabalho e não consegui. E conheço muitos amigos e familiares que estão na mesma situação há anos. Então é isso, meu povo. Não é a resposta que você queria, mas é a realidade em que nós vivemos. E agora, não adianta você querer mudar de trabalho se você está empregado. Segura, aguenta, se esforce, porque está muito feia a situação para quem não tem um trabalho fixo. É isso aí, meu povo. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série respondendo perguntas sobre São José dos Pinhais. Você vai me ajudar a construir os próximos vídeos. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo qual seria o tema que você gostaria que eu abordasse, o que você gostaria de saber sobre São José dos Pinhais, e também comenta aqui embaixo como está a situação de trabalho na sua cidade e qual é a sua situação também. Não sendo indiscreto, você está trabalhando, você está satisfeito, você quer mudar de trabalho? Enfim, deixa o seu comentário aqui embaixo.
Um abraço, fica com Deus e até a próxima.